Ontem eu fui numa balada e aí eu conversei com uma menina. E essa menina, ela tava reclamando sobre o machismo, sobre não sei o que, né, e tudo aquilo mais. Mas fez questão de pegar um drink que eu paguei pra ela. É, e tava falando que pra mulher é muito mais difícil a questão do mercado de trabalho. O que não condiz com a oportunidade de trabalho que ela falou que tinha numa empresa que era voltado para é, o mercado financeiro e era uma empresa que só contratava mulheres para esses cargos de topo. E isso é algo que vem causando bastante estranheza no mundo, né? Essa questão da hipocrisia que a gente vive no mundo moderno, de uma. A gente vive num mundo extremamente feminista, um mundo extremamente matriarcal, em que as mulheres elas têm todas as vantagens para transcender na vida e ainda reclamam de que o mundo é mais difícil para elas. Sendo que a gente vê que as oportunidades dos governos, as oportunidades das grandes empresas, das multinacionais, são sempre voltadas por essa cultura woke que tende a tornar o homem um grande problema para a sociedade. Né? O homem é a escória desse mundo, é uma classe social inferior. E a minha luta aqui e a luta que eu quero para minha vida, né? E eu começo a pensar sobre já chegando aos meus 34 anos de idade, qual que é o sentido da minha vida, né? E comecei a pensar de que o sentido da minha vida é não essa coisa em que todo mundo entra, né, de tentar ganhar dinheiro e tentar conquistar coisas, porque muito dessa ideia é, positivista da conquista, do esforço para conquistar as coisas, é uma ideia ideológica, né? É um positivismo, essa coisa de coach, né, que a gente importou dos americanos e que a gente vive essa vida de desespero e que na nossa nova geração ela vem a nova geração já não absorve tanto essa cultura coach como a nossa geração e a geração dos nossos pais, né? Essa geração que a gente teve de querer fazer faculdade, querer estudar, trabalhar. E no fim a gente percebe que tudo isso a gente não chega a lugar nenhum. A gente não, o jovem já não tem mais poder de compra para comprar apartamento, carro e ter 4, 5, 6 filhos como nossos pais tinham, né? Com um só, né? Um só, uma pessoa do casal trabalhando. E o que vem acontecendo também é, claro que há uma falta de capacidade cognitiva, né? Parece que está tendo uma baixa capacidade cognitiva do nosso povo, e em especial a infantilização do povo, né? A ideia o, de quanto mais idiota o povo é, mais ele acha que necessita do Estado para fazer as coisas por ele. Mais paga-se imposto, mais ineficiente é o Estado, mais dependente do Estado ele fica e menos poder de compra ele tem, né? Então o pessoal reclama bastante do poder de compra, mas a gente paga o preço por isso quando a gente decide. Quando a gente não, mas quando se tem essa questão do feminismo no poder, né? Dessa costura woke, em que a mulher entende que ela precisa do Estado, aquela releitura histórica de que a figura masculina é horrível, é ruim, de que o homem branco
hétero é um problema para a sociedade. Então, quando ela se diz feminista, quando ela luta por feminismo, na verdade ela está lutando por mais Estado, né? Porque para se ter todas essas leis misândricas e essas leis que dão privilégios para as mulheres, a gente precisa de mais Estado. E por isso que todos os partidos hoje, na unanimidade, falam sobre questões feministas. Eu tô aqui numa luta total e radical, né, pelos direitos dos homens. E eu acho que esse é o sentido da minha vida. E sei que muitos de vocês também estão nessa luta. E a gente precisa vencer essa cultura woke. E para vencer a cultura woke, a gente tem que entender como a sociedade funciona. Né? Por que o feminismo está tão em alta? E isso tudo está atrelado à questão do Estado. O Estado grande, Estado com bastante político, com bastante privilégios. Porque o feminismo em si, ele incita mais Estado, ele incita mais poder, mais força, e tudo que está associado ao feminismo, ele está associado a tirar do homem, da figura masculina, o é todo o poder de alguma transcendência na vida, né? De poder lutar contra o Estado e criar uma revolução, né? E lutar de forma a mudar as coisas, porque a gente precisa de guerras, a gente precisa de guerras civis, de lutas contra o Estado, e por isso que o homem, por isso que as pessoas precisam ter armas, por isso que as pessoas precisam que o Estado não pode ser tão grande assim, porque nesse sentido a gente tem figuras aí como o STF e coisas que acontecem no nosso Estado e que a gente não pode lutar contra, né? E para que se tenha tantas leis feministas, a gente precisa de ter mais Estado. Então, há essa substituição do Estado, da figura do homem, da família, e o Estado vem para assumir a ideia de proteger a mulher, proteger e de ser a família da mulher, né? Então, o que eu digo para vocês é que vocês precisam entrar nessa luta, deixarem de ser medos, de ter medo e pensar que a vida é uma coisa passageira e a gente vai, todos vamos morrer. É uma aventura passageira aí que não termina com todo mundo morto no final. E se você quer ter uma vida gloriosa, uma vida honrada e lutar pela pela liberdade, pela valorização masculina, entre nessa luta comigo e vamos lutar de, com dar a nossa vida pela valorização do homem contra a misandria e com o feminismo na nossa sociedade. A cultura woke não pode continuar tornando o homem essa coisa tão escrota que a gente vê, né? Até ontem eu tava vendo uma série alemã que era da Netflix. Eu não costumo assinar Netflix, mas era que era para aprender alemão. Então tinha uma série alemã lá. E no fim das contas a menina que era agente lá do. Já começou com a série já com a menina que era agente lá da KGB alemã, matando um homem, né? Vai lá, seduz um homem na balada e mata o rapaz, né? E a figura dela é mostrada como ela sendo uma pessoa muito grandiosa, com muitos. Apesar de já mostra essa ideia de ela matar um homem, né? De ela encontrar um homem na balada, seduzir e matar. Essa busca por vingança que toda mulher tem, essa misandria que é comum à nossa sociedade, né?
e que muitos homens ainda abaixam a cabeça e pedem desculpa por ser homem, e as mulheres em si, elas acham que estão corretas em agredir, matar e se sentem felizes por isso, né? É, é a misandria. Toda mulher tem uma porcentagem de misandria hoje na nossa sociedade feminista. É, e ao redor dessa mulher pairava tudo que parava ao redor dela eram homens que as traíram, né? O avô dela, que ela deu um presente, traiu ela e entregou ela lá para a polícia do Exército Vermelho. O namorado também, apesar de ela estar grávida. E o resto dos homens eram toscos. Toscos. Totalmente toscos. Também botei para ver outra série, que era uma série policial. A mesma coisa. Parecia uma mulher lá negra, no topo da hierarquia da polícia, dando ordens, enquanto os homens subalternos eram figuras idiotas, homens idiotas, burros. A gente olha assim as séries, a figura que a gente tem do cinema do homem é o homem idiota, burro, traiçoeiro, mentiroso, e a figura da mulher é aquela figura de destaque, de ter todos os atributos de bondade, atributos de herói, enquanto a figura do homem é uma figura de alguém tosco, idiota, traiçoeiro, quando no melhor dos casos, né, quando tem algum traço de herói, quando no melhor dos casos é o vilão que tem esse lado traiçoeiro. É a figura de tentar destruir a figura masculina na nossa sociedade. E enquanto isso, então qualquer série que tu for ver da Netflix, a série, filme, ele tem esse lado misândrico, um lado é, de ódio, né? Então, eu penso que não, a nossa sociedade só tem um jeito, e o jeito é a coragem da gente lutar contra é, essa misandria e darmos a nossa vida na luta do combate e pela valorização do homem. Contra leis misândricas, contra o mercado de trabalho que privilegia a mulher e degrine o homem, contra esses filmes e séries e todo esse aparato woke aí que a gente tem desse triângulo, que na verdade é um triângulo de poder, que a gente tem em cima as grandes corporações, abaixo o governo e abaixo a classe média e os pobres, né? Em que utilizam essa guerra psicológica para botar mulheres contra os homens e fazer com que elas sintam que elas precisam da proteção do Estado contra o homem. O homem é um problema, é o estuprador em potencial, é o traiçoeiro, é o idiota, é o burro, e ainda assim tem vantagem na nossa sociedade, apesar, né, de que na verdade o que a gente percebe é um aparato jurídico que é ginocêntrico, né, um aparato jurídico que tudo é voltado para privilegiar a mulher, desde a previdência social, que ainda tem 5 anos de vantagem para a mulher se aposentar antes, né? Apesar de a mulher viver mais, ela se aposenta antes. Qual é a justificativa para isso? Se não uma lei totalmente misândrica e feminista. Qual a justificativa para a gente ter tantas leis misândricas e para a gente ter. E o que a gente percebe também é que tem muito mais violência da mulher para com o homem do que do homem contra a mulher. Né? Porque além da moral de que se um homem bate uma mulher, ela ainda tem a vantagem moral